Se você quer compreender parte da atmosfera política que a gente está vivendo hoje, a obra O Mago do Kremlin, de Giuliano da Empoli, é absolutamente essencial. Com certeza. É um romance, claro, mas um romance construído sobre fatos e personagens tão reais que a ficção acaba virando uma lente de aumento para a realidade. Vira quase um documento, né? Exato. É uma janela para a sala de máquinas do poder na Rússia contemporânea. E eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa deixar claro é que esse livro não é um tratado político, sabe? Certo. Não é para esperar gráficos ou aquela análise acadêmica super fria. A genialidade da obra está em ser uma narrativa, quase uma confissão, que nos coloca dentro da cabeça de quem constrói o poder. Você está assistindo Rasura Podcast, um canal que dá vida ao mapa mental dos gênios. Então o nosso foco aqui vai ser justamente esse. Desvendar essa mentalidade. Isso. Desvendar a filosofia e as táticas do protagonista, o Vadim Baranov, que é esse conselheiro enigmático do líder russo, o Czar. Perfeito. Então a nossa missão, digamos assim, é extrair desses relatos, dessa conversa que estrutura o livro, os princípios que guiaram a criação de um tipo de poder que parece, sei lá, saído de um roteiro. Totalmente. Um poder que, como o próprio Baranov defende, tem como objetivo final transformar a própria realidade num grande espetáculo. E o diretor desse espetáculo? É ele, o poder por trás do trono, o mago. E que figura, né? O livro descreve ele de um jeito que não bate com a imagem de um homem poderoso. Ele é banal, quase infantil na aparência. Sim, um rosto pálido, cabelo liso. Com ternos que parecem sempre um número maior. Como é que alguém assim, sem um cargo oficial claro, chega a ser chamado de o novo Rasputin? Então, aí é que está o centro de tudo. A autoridade dele vinha justamente da falta de um cargo, do mistério. Como assim? Se ele fosse, sei lá, um ministro, ele teria limites, teria uma pasta para cuidar. Como uma sombra, ele era ilimitado, a função dele era indefinida, mas as consequências do que ele fazia eram devastadoras e muito visíveis. Exato. Tipo a prisão do homem mais rico do país, que da noite para o dia vê o império dele todo desmoronar. Sim. Ou a demissão em massa de governadores eleitos. Isso não acontece do nada. De jeito nenhum. A dinâmica, segundo o livro, era essa. Ele aparecia no gabinete do Czar depois do expediente, quietinho. E os dois ficavam conversando noite adentro. Dias depois... O país acordava diferente. E o mais louco é que, com o tempo, essas mudanças radicais começavam a parecer naturais, sabe? Inevitáveis. Mas não eram. Eram fruto dessa atividade noturna meticulosa. Então o poder dele não era exercido com ordens diretas, com decretos. Raramente. O poder dele era na discrição, na sugestão. Ele operava através de textos enigmáticos que ele publicava com o pseudônimo Nicholas Brandeis. Numa revista quase desconhecida. Isso. Ele não dava um discurso, ele plantava uma ideia num artigo que pouca gente lia, mas que a elite inteira sabia que precisava decifrar. Vira um jogo de adivinhação. As embaixadas, os oligarcas, os generais, todo mundo vira crítico literário, tentando ler nas entrelinhas qual seria o próximo passo do Czar. É um nível de controle da narrativa assustador. Totalmente. Ele não precisava dar ordens, só criar uma atmosfera, sugerir uma direção, e o auge disso, o momento que mostra o gênio doentio dele, foi a história da peça de teatro. Ah, essa parte é inacreditável. Porque uma coisa é ter poder nos bastidores, outra, completamente diferente... É o que ele fez com aquela peça. Conta pra gente. A peça era uma sátira brutal, zombava abertamente de tudo, dos tiques, da corrupção, das amantes, de toda a pretensão da nova elite russa. E o que aconteceu? A elite inteira fez fila com seus carros de luxo para assistir. Ministros, banqueiros, generais, tava todo mundo lá. Para serem humilhados publicamente. E o livro diz que eles aplaudiram, de pé. Por quê? Medo, puro medo. Corria um boato, provavelmente espalhado pelo próprio Baranov, de que o autor misterioso estava observando eles de uma frestinha na parede do teatro. Que loucura. Então, eles não só foram assistir à própria ridicularização, como aplaudiram com entusiasmo para provar que tinham entendido a brincadeira. Ele os fez celebrar a própria humilhação. É o controle absoluto da percepção. A força bruta vira
Desnecessária quando você controla como as pessoas se veem. Mas, tá, de onde vem essa mentalidade? Isso não nasceu do nada, certo? Com certeza não. A semente disso foi plantada muito antes, na história da família dele. Especificamente com uma figura fascinante, o avô. O avô aristocrata? Esse mesmo. Um caçador que sobreviveu a tudo. A Revolução, a Stalin, e fez isso com uma espécie de insolência, um distanciamento irônico da realidade. E tem aquela história que o Baranov conta que parece definir toda a filosofia do avô. Exatamente, a história da guerra. O avô caiu do cavalo e quebrou a bacia. Uma dor terrível, um azar. Um azar monumental. Todo mundo no vilarejo lamentando. Que desgraça. Só que, enquanto ele estava de cama se recuperando, o regimento dele inteiro foi pro fronte e foi massacrado. Ninguém sobreviveu. Então o que parecia a pior das desgraças foi, na verdade, a sua única salvação? E a lição que o avô passa pro neto, pro pequeno Vadim, é a chave de tudo. A citação no livro é a base de toda a carreira do Baranov. Pode falar. O avô diz: nunca sabemos nada. Você não controla as coisas que acontecem e, pior ainda, você não é sequer capaz de saber se elas são boas ou ruins. É um ceticismo radical. E ele completa, né, com a parte mais importante. Isso. A única coisa que você pode controlar é sua maneira de interpretar os acontecimentos. Cara, se a gente conecta isso com o quadro geral, isso não é só uma filosofia de vida. Não mesmo. É um manual para o poder. Se a realidade é caótica e sem sentido, se um evento pode ser bom ou ruim dependendo do ponto de vista... Quem controla a interpretação, controla a própria realidade. Exatamente. É uma ambição quase divina. Ele não quer ganhar uma eleição. Ele quer ser o arquiteto da realidade, o roteirista do país. E onde ele começou a testar isso? O primeiro palco dele. Foi no caos absoluto da Rússia dos anos 1990. Tá gostando da prosa? Então deixe seu like e compartilhe com os amigos que gostam. E a ferramenta dele foi a televisão. Ele descreve a época como um paroxismo, uma febre de violência e liberdade. E ele, um cara do teatro de vanguarda, percebeu que o verdadeiro palco, o coração nevrálgico do novo mundo, era a TV. E o que ele foi fazer lá? Não consigo imaginar ele produzindo um telejornal convencional. Longe disso. A TV para ele não era entretenimento. Era a ferramenta para preencher o vácuo de imaginário de um país que tinha perdido todas as referências. O que era ser russo agora? A TV ia dar a resposta. E a regra número 1 era clara. Não ser chato. Exatamente. E o que significava não ser chato na Rússia dos anos 90? Significava produzir, nas palavras dele, uma televisão bárbara e vulgar, que ampliava as fronteiras do trash. Tipo o quê? Reality shows com gangsters de verdade, documentários ensinando mulheres a casar com milionários, qualquer coisa que capturasse a atenção de uma sociedade em transe. Uma TV que era o espelho daquele caos. Entendi. Só que às vezes, nesse espelho distorcido, apareciam umas verdades bem profundas sobre a alma russa. E o grande momento de revelação foi um show patriótico que a emissora dele produziu. Aquele para eleger os heróis da Rússia? Esse mesmo. A ideia era simples. O público votaria por telefone. E a produção devia estar esperando nomes como Tolstói, Dostoiévski. Claro, mas o resultado foi um choque. Os nomes mais votados não eram artistas ou santos, eram ditadores. Ditadores sanguinários. Ivan o Terrível. E, em primeiro lugar, com uma vantagem esmagadora, Stalin. Stalin. Sério? O homem responsável pela morte de milhões de russos? E aí, colocaram isso no ar? Não tiveram coragem. Ia ser um escândalo internacional. Eles simplesmente falsearam os resultados ao vivo. Mentira. Anunciaram que o vencedor era um príncipe medieval, Alexandre Nevsky, uma figura segura, e desligaram as linhas. Uau! Mas para Baranov, a lição deve ter sido brutalmente clara. Foi o ponto de virada. Ele diz: foi nesse momento que entendi que a Rússia nunca se tornaria um país como os outros. Aquela votação revelou um anseio popular profundo. Não por liberdade. Não por democracia liberal.
O povo ansiava por ordem, por mão firme, por uma figura paterna forte que colocasse o caos no lugar. E essa constatação vira base para o projeto seguinte, que é muito maior, a criação de um novo czar. Precisamente. O palco agora não era mais a TV, era o próprio Kremlin. Então a gente chega no fim dos anos 90. Yeltsin está no fim, física e politicamente. O país precisa de um sucessor. E o Baranov, agora trabalhando para o oligarca Boris Berezovsky, está no centro dessa escolha. E é ali que ele se depara com um nome que vinha dos serviços de segurança. Um homem totalmente desconhecido do público. Vladimir Putin. Certo. E a análise que Baranov faz da situação é cirúrgica. Ele diz que a Rússia está exausta do que ele chama de horizontalidade. Horizontalidade, o caos, a corrupção. A familiaridade excessiva do Yeltsin, que parecia mais um companheiro de bebedeira do que um líder. O país, segundo ele, não queria mais um presidente. Ansiava por verticalidade. Verticalidade, ou seja, autoridade, ordem, distância. Uma figura que estivesse acima do caos. Exatamente. E aí ele propõe uma estratégia radical para a imagem do Putin. Fazer o oposto de uma campanha política tradicional. Nada de comícios, nada de beijar bebês. Nada disso. A estratégia era construir um personagem. Um homem de poucas palavras, enérgico, misterioso. Alguém que não fala, mas age. E é aí que entra a analogia dele, que é fantástica. Ele usa uma estrela de cinema para explicar a estratégia. É brilhante. Ele pergunta para o Berezovsky e para os outros: sabem quem foi a maior atriz de todos os tempos? Ninguém sabe. E ele responde: Greta Garbo. E por quê? Porque ela nunca dava entrevistas. Porque o ídolo esquivo reforça seu poder. O mistério produz energia. A distância alimenta a veneração. Cara, que sacada! Ou seja, a campanha do Putin seria baseada em não parecer uma campanha. Seria uma sucessão de atos de força. Ele seria a mão firme que a votação da TV mostrou que o povo queria. E funcionou espetacularmente. O que nos leva à fase mais sofisticada e, talvez mais sombria da estratégia dele. O controle não apenas do poder, mas da própria oposição. Certo, porque uma vez no poder, a ameaça muda. Ele menciona as revoluções coloridas que aconteceram em países vizinhos, tipo Ucrânia, Geórgia. E o Kremlin percebe que o perigo não vem mais dos partidos tradicionais, vem da rua, da subversão. E a resposta do Baranov a isso é uma virada de 180 graus. Total. Ele desenvolve o que o livro chama de o monopólio da subversão. Pensa assim. A estratégia normal de um governo autoritário é reprimir a dissidência, apagar os focos de incêndio. O Baranov propõe o contrário. Que seria? Em vez de apagar os incêndios, ele decide se tornar o dono de toda a lenha e de todos os isqueiros. Ele quer controlar o fogo. Mas como? Cooptando e financiando secretamente todos os grupos marginais e extremistas. Todos. Todos. Motoqueiros ultranacionalistas, skinheads, anarquistas, comunistas radicais, fanáticos religiosos, a extrema-direita, a extrema-esquerda e quem mais pudesse fazer barulho. É uma ideia de uma audácia inacreditável. O objetivo não é converter ninguém. Não. O objetivo é gerenciar o fluxo de raiva da sociedade. É como ter a mão em todas as torneiras de um prédio. Você aumenta a pressão aqui, diminui ali, direciona o fluxo de descontentamento para onde for conveniente. O só deixa a raiva circular de forma controlada. Sem nunca ameaçar a estrutura central do poder. Exato. E essa lógica de controlar o caos em vez de combater, ele exporta. É aí que entra a história da Fazenda de Trolls. Sim, ele descreve a conversa com a figura do Prigozhin sobre criar essa estrutura. E a estratégia que ele batiza de linha do arame é de um cinismo genial. A linha do arame. Ele explica como você faz para partir um arame com as mãos. Você não puxa, você o dobra para um lado, depois para o outro, repetidamente até o metal cansar e partir. E a estratégia para o Ocidente seria essa. Exatamente. O objetivo não era fazer um americano amar a Rússia. Era identificar as fraturas que já existiam na sociedade ocidental, racismo, direitos LGBTQIA+, vacinas, o que fosse. E dobrar o arame para os dois lados, ao mesmo tempo. Isso. Espera aí, quer dizer,
Apoiar tanto os supremacistas brancos quanto os movimentos Black Power. Exatamente. Financiar ativistas gays e, ao mesmo tempo, grupos neonazistas que os atacam. Impulsionar os anti-vacinas e, na outra ponta, os ecologistas mais radicais. O objetivo não era a vitória de um lado. Era intensificar o conflito ao máximo, dos dois lados, até o arame se partir. É uma lógica assustadora. Porque não se trata mais de vencer um debate. É destruir a própria possibilidade de debate. Quebrar a confiança das pessoas na informação, nos fatos. É uma arma de desmoralização em massa. E o triunfo final, o toque de gênio macabro do Baranov, seria quando eles fossem descobertos. Como assim? Porque a acusação de que a Rússia era essa força onipotente, capaz de manipular todos os lados, essa acusação construiria sozinha o mito de nossa potência. A percepção do poder se tornaria o próprio poder. Ele vence até quando é desmascarado. É o mago no auge. Mas o livro termina de uma forma surpreendente. O próprio arquiteto desse sistema, ele se retira. Baranov renuncia. Por quê? Porque, no fundo, ele sempre se sentiu um marginal, um observador. E, ao vencer de forma tão completa, ele percebe que a máquina que ele criou não precisa mais dele. Mas é na reflexão final que ele entrega a chave mais perturbadora de todas. Ele conecta tudo isso a uma antiga distopia russa, o livro Nós, de Zamyatin. O livro que inspirou 1964 e Admirável Mundo Novo. Esse mesmo. Baranov argumenta que o verdadeiro e último objetivo de todo o poder absoluto não é controlar a economia, é algo muito mais profundo, a abolição do acontecimento. A abolição do acontecimento é uma ideia forte. O que isso significa? Significa o fim da imprevisibilidade. Ele diz que a gente vive num mundo onde qualquer evento imprevisto, um vírus novo, uma crise climática, uma guerra, pode levar ao apocalipse. A história ficou perigosa demais. E diante disso, a humanidade vai ser forçada a fazer uma escolha terrível. Qual escolha? A escolha entre o caos dos acontecimentos, o risco da história e um poder totalitário, tecnológico, o benfeitor de Zamyatin, que vai nos oferecer segurança absoluta em troca de uma única promessa. A de que mais nada vai acontecer. Um poder que encerra a história para nos salvar dela. O que nos deixa como a provocação final para pensar. A análise do Mago do Kremlin sugere que a grande disputa do nosso tempo talvez não seja mais entre esquerda e direita. Talvez a corrida final seja entre o caos imprevisível da história e um poder tecnológico absoluto que nos oferece a paz em troca do fim de qualquer futuro que não seja o presente, congelado para sempre. Gostou do conteúdo? Deixe sua curtida e inscreva-se no canal para acompanhar as discussões mais atuais da filosofia. Para receber os mapas mentais, acesse nosso grupo do Telegram pelo link na descrição. E use os comentários para debater o tema ou deixar sugestões de autores para os próximos episódios. Até mais!